Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro do Cedron, onde havia um jardim, e entrou no jardim com os seus discípulos. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos e Judas com eles. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes do templo e dos fariseus puritanos da religião sem coração, tendo recebido deles alguns guardas, Judas chegou a este lugar com os guardas, carregando lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, todos recuaram e caíram por terra. Como Judas também estava com eles, o que se infere é que Judas recuou e com eles caiu por terra. Quando Jesus meramente disse: sou eu, Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Alguns estavam se recompondo, outros levantando-se, e responderam: a Jesus de Nazaré. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir a estes que comigo estão. Isso para se cumprir a palavra que ele dissera: não perdi nenhum dos que tu me deste, ó Pai, na oração que acabara de fazer. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia consigo e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Pedro, mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o meu Pai me deu? Assim, a escolta, o comandante e os guardas prenderam Jesus e manietaram-no, amarraram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo, para que o povo todo não perecesse. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio do sumo sacerdote com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e conseguiu levar a Pedro para dentro do pátio onde Jesus estava. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem?
Ao que Pedro respondeu: não sou não. Ora, os servos e os guardas estavam ali, e tendo acendido um braseiro, uma fogueira, por causa do frio da época, aquentavam-se à volta do fogo. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina, enquanto Pedro, quieto, se aquentava na fogueira, no silêncio dos que não conseguiam correr, ir de vez e não conseguiam se apresentar e dizer quem era. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogava Jesus acerca dos seus discípulos e da sua palavra. Declarou-lhe Jesus ao sumo sacerdote: eu tenho falado francamente ao mundo. Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Por que me interrogas? Disse Jesus ao sumo sacerdote. Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo Jesus isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada na cara de Jesus, dizendo: é assim que tu falas com o sumo sacerdote? Replicou Jesus ao guarda e a todos: se falei mal, dá testemunho do mal que eu fiz. Mas se falei bem, se falei a verdade, por que me feres? Então Anás o enviou, amarrado, manietado, à presença do seu genro, Caifás, o sumo sacerdote na época. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: és tu, porventura, um dos discípulos dele? Pedro negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, o homem chamado Malco, perguntou-lhe: não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante cantou o galo. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório romano, na Fortaleza Antônio. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, porque era considerado um lugar romano e os judeus achavam que meramente por pisarem no lugar se contaminariam. E assim não poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Eles queriam comer a Páscoa, mas antes disso queriam matar um ser humano. Responderam-lhe. Sim, responderam a Pilatos: se este não fosse malfeitor, nós não o teríamos trazido até a ti. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. A lei que vocês dizem que é divina. Responderam os judeus a Pilatos: a nós não nos é lícito matar ninguém com as nossas mãos, senão nós não vamos poder tomar e comer a Páscoa, participar da ceia do Senhor. Então nós precisamos que tu julgues e que tu mates por nós.
que tu faças o trabalho sujo. A nós não nos é lícito matar ninguém. Alguém faz o trabalho sujo por nós. E assim disseram para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo pelo qual ele haveria de morrer, porque se ele fosse morto pelos judeus, ele seria morto apedrejadamente. Pelos romanos, ele seria crucificado, levantado no madeiro, como a serpente que Moisés erguera no deserto. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus a Pilatos: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? É uma questão tua ou é a opinião pública que te faz perguntar assim? Replicou Pilatos, o governador romano: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus a Pilatos: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhes disse Pilatos: Logo tu és rei? De onde? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou então Pilatos a Jesus: E o que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não, ele não. Solta-nos a Barrabás. Ora, Barrabás era ladrão, salteador e homicida.